Olá, amigos produtores rurais. Muita gente me pergunta quanto vale um touro? Quanto eu posso pagar por um touro, né? Então hoje a gente vai discorrer um pouco sobre isso, dando vantagens e desvantagens de determinados tipos de touros e o que você tem que olhar em um animal para você saber se esse animal ele vale aquilo que o mercado está dizendo que ele vale. Bom, para a gente fazer isso, a gente tem como base as avaliações genéticas. No nosso caso, a gente utiliza o Embrapa GenePlus, PMGZ. Então lá tem várias características. Esses programas hoje, eles têm um banco de dados muito grande, muito robusto, o que dá para a gente confiar na base de dados dessas DEPs desses animais. Então vou dizer o seguinte, eu vou simplesmente pegar uma característica para exemplificar o que você pode imaginar de um valor de um touro. Quando você adquire um reprodutor, ele tem que te deixar uma produção, ele tem que te deixar lucro, certo? Então, citando apenas uma característica como exemplo, nós podemos quantificar mais ou menos. Vamos supor dois touros, um outro eu vou chamar de touro A, o outro de touro B. Imagine que o touro A tenha para a característica de peso a desmama, ele seja um top 0,1% ou um top 0,5%, aonde o seu valor genético ele seja em torno de 12 a 15 quilos de peso desmamado acima da média da raça. E o touro B, vamos supor um touro aí na faixa de um top 20%, aonde ele contribui com 4 quilos aproximadamente a mais do que a média da raça. Simplesmente eu comparando os filhos desses dois touros, o touro A e o touro B, na desmama, você imagina o seguinte, um reprodutor você vai colocar lá com 25 a 30 matrizes em uma estação de monta por ano. Vamos supor também que esses animais, esses touros, vão deixar 20 bezerros cada um. Se você utilizar eles por 5 anos, que é o que normal, que todo mundo faz no Brasil, durante 5 anos, um touro vai deixar na sua fazenda em torno de 100 bezerros, 100 produtos. Então, se você imaginar, se o touro A, ele deixa 12, 13, 14, 15 quilos a mais na desmama do que a média, e o touro B deixa 4 a 5 quilos a menos, nós temos uma diferença entre os filhos do touro A com o touro B em torno de 7 quilos, 8 quilos, até 10 quilos. Mas vamos pegar um número de 7 quilos, por exemplo. Se em 5 anos os dois animais te deixaram 100 bezerros, né? Esses 100 bezerros filhos do touro A, ele te acrescentou 7 quilos a mais por bezerro, na média, que daria 700 quilos a mais de bezerro em 5 anos. 700 quilos a mais de bezerro, se a gente imaginar 1 quilo hoje de um bezerro a desmama, média de macho e fêmea em torno de R$10, então 700 quilos vezes R$7 seria R$7.000. Então só em peso a desmama, se você tivesse pago R$7.000 a mais nesse touro A do que o touro B, só esse peso a desmama, o touro A já estaria pago a conta dele. Se você tivesse pago o mesmo preço pelos dois, então esse touro A já estaria te deixando R$7.000 a mais do que o touro B, somente olhando a característica de peso a desmama. Vamos imaginar todas as outras características que tem depois, o peso pós-desmama, né? O rendimento de carcaça, espessura de gordura, as fêmeas que vão ficar para o seu rebanho, a reprodução dessas fêmeas, né? Se esses touros também têm uma fertilidade maior, todas essas outras características nós não estamos falando, nós estamos falando apenas de uma. Então imagine se você entrou num leilão e comprou o touro B, você pagou R$15.000. E no touro A, você pagou R$22.000, R$7.000 a mais. Só esse peso a desmama, se esse touro A tem aquelas DEPs de peso a desmama maior,
ele já pagou essa conta, ele já equiparou a esses 7 mil reais. Fora todos os outros, essas outras características que a gente está dizendo. Então, touro, ele é investimento. Investimento, você tem que imaginar o que ele vai te deixar de lucro. Então, quanto melhor o touro, quanto melhor a avaliação genética desse touro, ele vai te dar mais lucro. Outra coisa é que a gente falou de uma característica que seria peso ou desmama. Mas existem muitas outras características, né? Que aí você também tem que olhar na hora de adquirir. Então você tem que olhar todas as características, ver se elas têm equilíbrio, se ela não tem uma característica muito negativa, porque às vezes você vai estar colocando uma característica muito positiva e ao mesmo tempo tem uma característica negativa. A gente não quer isso. A gente quer melhorar várias características sem perder em outras muitas vezes. Então o equilíbrio é muito importante quando você analisa uma régua de DEP. Então, gente, no próximo programa nós vamos falar ainda sobre conformação desses animais. Quando você olha um touro, além da sua régua de DEP, o que você olha na conformação desses animais? Então, no próximo programa a gente vai falar sobre isso.